Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aí a aula de hoje, do dia 18 de junho, tá? Dessa quinta-feira, sempre iniciando aí com as atividades de português, tá? Fazendo o cabeçalho, identificando a sua cidade, um mês, o ano, o nome da sua escola, o dia da semana, o seu nome completo e o nome da professora, tá bom? Lembrando que isso faz parte da rotina do terceiro ano e que é importante porque a criança ela está aprendendo a identificar esses dados. Muitas vezes elas acabam esquecendo que dia da semana que mês que ela tá, que junho é que mês 6, tá? Então é importante a gente estar incluindo aí sempre o cabeçalho na rotina das crianças, tá bom? Na escola, eles estariam fazendo o cabeçalho todos os dias, tá bom? Fazendo de acordo com a rotina, o alfabeto em letra de mão, em letra cursiva, tá bom? A gente utiliza isso como parte da rotina de português. E a gente vai iniciar aí as atividades do livro Trilhas da Aprendizagem. Já estamos na aula 13. Então, vamos lá para o livro Trilhas da Aprendizagem, página 27. A gente está aqui na página 27, tá? Do livro Trilhas. Essa aula 13 chama Loteria do S. E vocês precisavam aí completar as palavrinhas com S ou SS, tá? Para quem não lembra a regrinha, quando eu tenho som, o S com som de S entre duas vogais, eu preciso utilizar o SS, os dois S's. Se eu quero som de Z entre duas vogais, eu utilizo um S só. Se antes do som de S vier uma consoante, eu não preciso usar SS, tá? Só entre duas vogais. Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U, tá bom? Tudo que não é vogal é consoante. Muito bem, pessoal. Então, a gente tem aí uma lista de palavras e vocês tinham que completar com SSS e colocar o xizinho aqui, ó, aonde fosse a palavra correta, tá bom? As letrinhas corretas que você está utilizando. Então, a palavra necessitar é som de S e está entre duas vogais. Então, se é som de S entre duas vogais, eu utilizo o SS. Despesa. Despesa, não é despesar, é despesar. É som de Z entre duas vogais, um S só. Impressão entre duas vogais, som de S, eu uso SS. Dinossauro entre duas vogais, SS. Consoante, eu tenho N, que é uma consoante, então não, o S, o som de S não está entre duas vogais, eu não preciso dobrar, tá bom? Só uso um S só. Procissão, entre duas vogais eu uso som de S, SS. Brasa, S com som de Z. Deserto, S com som de Z. Parafuso, S com som de Z. Desagradável, S com som de Z. Paisagem, S com som de Z. Depressa, som de S entre duas vogais, eu utilizo o SS. Perseguir, som de S depois de consoante, não preciso dobrar um S só, o R é consoante, tá? Atravessar entre duas vogais, SS. Inverso, som de S depois de uma consoante, eu não preciso dobrar um S só. Assoprar, som de S entre duas vogais, utilizo SS. Ensaiar, som de S depois de consoante, um S só. Absoluto, som de S depois de uma consoante, utilizo um S só. Rigoso, é rigoso, ou é eu tinha entendido rigoroso, só deixa eu confirmar se não é um erro de impressão, se a palavra rigoso existe, vamos ver. Rigoso.
Não, não existe. Deve estar com erro de impressão aí, tá, gente? Então, aqui, ó, mais um errinho de impressão, tá? Eu vou completar a palavra. Aqui, devia ser rigoroso, tá? Faltou o ro. Então, ó, rigoroso. Então, é um S só porque é som de Z. Assobio entre duas vogais, SS. Possível entre duas vogais, SS. Aplauso, um S só com som de Z. Analisar, um S só com som de Z. Excesso, entre duas vogais, SS. Então, a única palavrinha aí que provavelmente no impresso de vocês vai estar com erro é esse rigoroso, tá? Não existe o rigoso. Eu acredito que aí seja rigoroso e eles esqueceram de colocar o restante da palavra, tá bom? Já aconteceu numa outra lista de ter um errinho de impressão, nessa provavelmente também tem, tá? Então, completa aí com rigoroso, S com som de Z, tá bom? Então, vamos para as atividades de matemática. Ah, de português ainda tinha faltado atividade complementar. É que de matemática eu não coloquei atividade complementar, porque tinha bastante probleminha para a criança ler e resolver, então eu não queria sobrecarregar os alunos, tá? Mas aqui de português tem uma atividade complementar que é tranquila, é uma produção de texto, tá? Vocês podem fazer no caderno mesmo. Voltando naquela fábula do cão e a lebre que a gente estudou na página 9, ó. Se a gente voltar lá na página 9 do livro Trilhas da Aprendizagem, que a gente estava estudando as fábulas, a gente tem aqui a fábula do cão e a lebre. Lembra que a gente estudou essa fábula? Lê com a criança a fábula de novo, depois fecha o livro e pede para ela contar verbalmente mesmo, oralmente, a história para você. Conta para mim a história do cão e a lebre. Eu faço assim com eles na sala de aula. A gente retoma, a gente lê junto, depois de fazer um estudo sobre o texto. Depois eles fecham os caderninhos, o livro. E aí eu peço para eles contarem para mim. Conta para mim, gente, como que começa a história? E depois o que acontece? O que o pastor falou para o cachorro? E o que o cachorro respondeu? Por que ele... Então, você estimula, você motiva a criança a contar a história. Depois que ela conseguir contar a história oralmente para você, pega o caderninho e fala, agora vamos escrever? Lembrando, se a criança quiser utilizar a letra cursiva, já vai retomando com ela, ó, começo de frase, letra maiúscula, tá? Lembrando os sinais de pontuação, ó, você vai colocar a fala do pastor, usa o travessão, você vai colocar a fala do cachorro, usa o travessão, tá bom? Então, auxiliar aí a criança a fazer a produção de texto, tá? Primeiro lê o texto de novo com ela, do cão e da lebre, tá? Depois, fecha o livro, não deixa ela copiar o texto de jeito nenhum, ela tem que lembrar de memória, tá bom? É uma reescrita, o texto não precisa estar idêntico a esse daqui. Ela vai escrever a mesma historinha, só que com as palavras dela, tá bom? O que você lembra? Como que começa a história? O que o cachorro estava caçando? Então, motivar a criança aí a desenvolver a memória e reescrever o texto por ela mesma, tá bom? No caderno. Agora sim, as atividades de matemática, tá? Dessa quinta-feira. Tinha aí as páginas 62, 63, 64 e 65 do livro Trilhas da Aprendizagem. Eram 4 páginas aí para a criança estar fazendo e foi por isso que eu não coloquei atividade complementar, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui a aula 13, grandezas e medidas. Lá na página 62, vamos lá, página 62, no mesmo livro do português, só que na parte de matemática. Página 62, lá na frente, aula 13, aqui. Aula 13, deixa eu aproximar um pouco mais para ficar melhor para ver, tá? Aí, aula 13, trabalhando com grandezas e medidas. O que são grandezas e medidas, tá? A gente vai começar a trabalhar com as crianças a ideia de peso, de massa, né? De comprimento, de medida de capacidade, tá? Que é o quilo, litro, o metro.
para a criança ter noção, porque isso é uma coisa que a gente utiliza no dia a dia, né? Você vai fazer uma compra no supermercado, você precisa saber o que é quilo, o que é litro, tá? Então, faz parte do cotidiano de vocês e das crianças também. Então, vamos lá. A primeira atividade diz o seguinte: observe as embalagens abaixo. Em seguida, organize a tabela separando os produtos que costumam ser vendidos em litros. Então, desses produtos aqui, os únicos que são vendidos por litros é o detergente, né, que na verdade é vendido por ml, e o leite, tá? O ml, que é o mililitro, ele é um derivado do litro, né? É uma medida menor que o litro, tá? Então, aqui é o detergente e o leite. E o restante, o feijão, o macarrão, o arroz e a farinha, eles não são vendidos por litros, né? Geralmente, por litro, a gente vende líquidos e não coisas sólidas, tá? Então, aqui o feijão, o macarrão, o arroz e a farinha ficam dos produtos que não costumam ser vendidos por litros. Aí, aqui, na segunda tabela, ele pede para você organizar com produtos que podem ser vendidos por quilos. Aqui dá para entender de duas formas essa atividade. A primeira é usar os mesmos produtos, aí é só inverter, né? Tipo, essa lista vem para cá, que são vendidos por quilos, né? O feijão, o macarrão, o arroz e a farinha são vendidos por quilos, tá? E o detergente e o leite não são vendidos por quilos. Mas também tem algumas crianças e alguns pais que entenderam de você citar outras coisas que são vendidas por quilos e que não são vendidas por quilos. Então, eu incluí aqui o pão é vendido por quilo, tomate, cebola, e o refrigerante, que não é vendido por quilo, que a gente costuma ter em casa, né, que é vendido por litro, aqui na tabelinha. Então, eu coloquei as duas formas de fazer, ou você citar outras coisas, ou você utilizar esses mesmos produtos, tá? Porque ele não especifica isso na atividade, tá bom? A letra B. Liste alguns produtos que estão em sua casa e indique qual é o produto e a unidade de medida em que é vendido. Então, se você... Aqui eu coloquei produtos que eu tenho na minha casa. Vocês vão colocar da casa de vocês. Mas, geralmente, é parecido. A gente tem arroz, feijão, pão, leite, detergente, sabão em pó, tá? Quem tem bichinho tem ração. Então, eu coloquei aqui o que eu tenho na minha casa. Cebola, vendida por quilo. Pão, vendido por quilo. Leite, vendido por litro. Detergente vendido por litro, sabão em pó é vendido por quilo, né? Eu compro aquele saquinho de 500 gramas de sabão em pó. E ração, que eu tenho bichinho de estimação, meus gatinhos, vendido por quilo, tá bom? Então, são produtos que eu tenho em casa e as unidades de medida aqui, eles são vendidos, tá? Agora aqui, a gente vai começar a trabalhar um pouco com pesos, com medida de massa, tá? Pesos de animais e de pessoas, tá bom? A tabela embaixo indica o peso de alguns animais do Pantanal. O jacaré pesa 280 quilos, a queixada, que é tipo um porco, né, silvestre, né, pesa 30 quilos, o tamanduá, 40 quilos, lobo-guará, 25 quilos, a capivara, 150 quilos e a onça, 110 quilos. Todo jacaré pesa 280 quilos? Não. Essa é uma média, tá? A maioria dos jacarés tem aproximadamente 280 quilos, tá? Pode ter um pouco mais ou um pouco menos, tá bom? Assim como o ser humano, né? Nós não temos o mesmo peso, mas um ser humano adulto pesa por volta de 70 a 80 quilos, tá bom? Observe a tabela e responda. Qual é o animal mais pesado? A gente observou aqui que o mais pesado de todos é o jacaré. Ele pesa 280 quilos, é a maior medida de massa daí, tá? Qual o peso dele? 280 quilos. Aí depois pergunta qual é o mais leve. A gente viu que o lobo-guará é o mais levinho, né? Ele pesa 25 quilos. Então, aqui, ó, qual o animal mais leve? O lobo-guará. Qual o peso dele? 25 quilos. Então, aqui essa atividade era analisar a tabelinha, tá? Letra B. 2 veterinários, aí já é um probleminha. A criança tem que ler o problema, você tem que ler com ela, tá? Para poder estar resolvendo. 2 veterinários estavam a passeio pelo Pantanal e encontraram uma onça, um jacaré e uma capivara, machucados, que precisavam de atendimento no zoológico mais próximo. A caminhonete em que estavam só consegue carregar 500 quilos. Será que eles conseguiriam levar os 3 animais de uma única vez, sabendo que os veterinários pesam 95 e 112 quilos? Caso não consigam, o
Que sugestões você daria para que os animais possam ser tratados? Registre o procedimento abaixo. Então, existem várias formas de fazer. O importante era a criança analisar e perceber que não dava para levar todo mundo de uma vez. Só os 3 animais juntos, ó, já passa o peso que a caminhonete suporta. 500 quilos. Eles juntos, os 3 animais pesam 540. Só os veterinários juntos já são 207 quilos. Então, você tinha que distribuir aí de uma forma que vai ter que fazer 2 viagens, não tem jeito, tá? Distribuir de uma forma que as pessoas e os animais que estivessem dentro da caminhonete não ultrapassassem o peso. Então, qual foi a sugestão que eu coloquei? Vocês poderiam fazer outras sugestões? Mudar os animais que vão primeiro? Claro, tá? Eu coloquei uma das formas que dá para resolver, ó. Não dá para levar todos de uma vez, não dá, não tem como. Uma sugestão é levar os 2 animais mais leves, a onça e a capivara, tá? Com um veterinário. Aí eu escolhi o veterinário de 95 quilos, aqui, ó. 110 quilos, 150 que é o peso da onça e da capivara, tá? Aí você pergunta, né? Mas de onde você tirou os pesos dos animais? É dessa tabela aqui da ON, tá? A e B, então é a mesma tabelinha que você vai usar para definir o peso dos bichinhos, tá bom? A onça e a capivara e o veterinário de 95 quilos. Dava 355 na primeira viagem, tá? Aí deixava para trás um dos veterinários, cuidando do jacaré enquanto isso, porque vai que eles vai os 2, dá para ir os 2 veterinários com a onça e a capivara? Dá, mas o que eu pensei, né? Pensei assim, mas e se o jacaré fugir, né, ou sumir? Então, é bom deixar um veterinário cuidando do jacaré ali no local, se precisar fazer algum socorro ali, ele tá junto com o bichinho. E o outro leva os 2 animais, tá? A onça e a capivara. E aí ele volta, né? O veterinário de 95 quilos volta e pega o outro veterinário que ficou com o jacaré e o jacaré. Então, na volta, eles vão voltar 487 quilos. Não ultrapassa os 500 quilos que a caminhonete aguenta. Então, foi assim que eu pensei, ó. Depois, voltar para buscar o jacaré e o outro veterinário que ficou com ele. É uma das formas que dá para resolver. Mas deixa a criança pensar, analisar. Mas você quer levar esse com esse bichinho? Mas a caminhonete aguenta só 500 quilos, tá? Deixa a criança resolver, tá bom? C. Ricardo queria saber qual o peso de um gato, mas não tinha balança em sua casa. Resolveu levar o animal até a farmácia mais próxima de casa para pesá-lo. Porém, o gatinho não ficava quieto e ele não conseguiu saber o peso dele. Como você poderia ajudar Ricardo a descobrir o peso do gatinho? Registre abaixo sua sugestão. Então, qual que é uma forma de resolver isso? Ele tá com o gatinho no colo, né? Primeira coisa, ele precisa saber o próprio peso, porque o gato não fica quieto para pesar, mas o ser humano fica. Então, o Ricardo vai lá e se pesa. Ele sabe o peso dele. Depois, ele se pesa junto com o gato no colo. Vai dar um peso a mais. É só ele pegar esse peso a mais aí e subtrair o próprio peso, que o peso que sobrar é o peso do gatinho, tá? Eu que tenho gato, para pesar os gatinhos, a gente faz assim. Peso eu primeiro, vejo o meu peso e depois eu me peso com o gatinho no colo. E aí eu consigo saber pela diferença, uma continha de menos, tá? Qual é o peso do gatinho? Meu peso e o do gatinho junto, menos o meu peso sozinha. E aí eu encontro aí o peso do gatinho, tá bom? 2. Descubra com esperteza. Algumas pessoas, quando vão fazer compras no supermercado, costumam fazer uma lista com os produtos que precisam ser comprados. Na lista a seguir, faltou indicar a unidade de medida. Veja se consegue identificar unidades de medida que estão faltando em cada produto, para que não haja erros na compra. Então, pessoal, é só analisar, ó, presunto. Aí tem a quantidade, que era 300. O presunto é vendido em quilo? Mas se você pede 300, você não vai levar 300 quilos de presunto para casa. Você vai pegar o derivado desse peso, né, que são os gramas. A unidade de grama é menor que o quilo, tá? Cada 1.000 gramas é 1 quilo. Então, quando você vai comprar presunto e mussarela, você não vai comprar 300 quilos, você vai comprar 300 gramas, tá? Cada 1.000 gramas é
1 quilo. Então, 300, se é uma pessoa, não é uma fábrica que está comprando presunto, é gramas. Mesma coisa a mussarela, tá? 250 gramas. Leite, 2 o quê? Litros, tá? Cada caixinha de leite tem 1 litro, né? Então, seria 2 litros. Refrigerante também, 2 litros. O café, mesmo problema do presunto e da mussarela. Você não vai comprar 500 kg de café. Então, a medida do café é o quilo, mas ele é vendido em pacotes de meio quilo ou 500 gramas. E a carne moída, você não vai comprar 1 grama de carne moída, né? Que não dá nada. Então, aqui no caso, esse 1 é referente a 1 quilo mesmo. Dá para comprar 1 quilo de carne, né? A gente costuma ir no supermercado e comprar 1 quilo. Então, você podia estar fazendo essa atividade junto com a criança, né? Aqui, ó. Socialize as respostas com alguém de sua casa. Deixa a criança fazer sozinha, analisar e depois corrige com ela. Se ela colocou quilo, ó, não dá para comprar 300 quilos de presunto, porque o quilo é um peso grande, né? Imagina só. A criança pesa o quê? 20 quilos, uma criança da idade deles. Ó, você mesmo, você tem 20 quilos. Você imagina um presunto bem maior que você? Porque 300 quilos de presunto não tem como, né? Para a criança poder aí começar a se familiarizar com a medida de massa, tá bom? Que é o peso, tá bom? Bem, essas foram as atividades de português e matemática dessa quinta-feira. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!